Bom dia a todos. Hoje é domingo, dia 10 de maio, dia das mães, e nós vamos mais uma aula de estudo bíblico e vamos continuar aqui a nossa aula. A gente está na lição número 7 do nosso livrinho, número 7, que fala sobre unidade. Nós já vimos Efésios, né? Que nós estamos lendo o livro de Efésios, do capítulo 4, de 1 a 6, né? Nós dividimos essa lição em dois, porque era muito comprida e tem bastante assunto. Como a gente está falando em menos tempo, a gente dividiu em dois. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ler de 7 a 16. Acompanhe aí na sua Bíblia, não no seu celular, né? Que senão não tem jeito, na sua Bíblia escrita aí no livro. Então, vamos lá. Efésios, capítulo 4, versículo 7. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Bonito, né? Realmente era difícil a gente falar tudo numa lição só. Então, nós deixamos para duas partes, porque essa parte aqui ela é extremamente importante também, né? Então, a gente está falando aqui no 7 que Deus, ele deu dons para cada um de nós. Trabalhando dentro da unidade isso, a gente entende que ele deu dons e ele quer uma unidade, não uma uniformidade. Porque o que é uniformidade? É que tudo fosse igual, né? Mas Deus, ele pensou, né, que não teria como crescer se tudo fosse igual. Se todo mundo fosse pastor, ou se todo mundo fosse evangelista, ou se todos fossem mestres, professores. Então, o que ele fez? Ele distribuiu dons para que cada um, dentro do dom que tem, dentro dos seus dons naturais, né, que as pessoas já têm aptidões naturais para algumas coisas, uns têm para falar, outros têm para dançar, outros têm para cantar, outros têm de servir, outros têm de ouvir, outros de amar, entende, pessoal? Dentro de uma igreja, dentro de uma denominação, dentro de um ambiente, de uma reunião, dentro de uma família, as pessoas são totalmente diferentes umas das outras, com dons diferentes. Pode ser que tenha uma igreja que tenha muitos apóstolos, que tenha muita gente, muitos evangelistas, muitos missionários, mas tem pessoas diferentes também, porque Deus precisa de diferentes dons para que essa unidade aconteça. Então, a unidade não significa uniformidade. Aqui no nosso livro tem a pergunta, né? Unidade significa uniformidade? Não, porque unidade significa várias pessoas com questões diferentes, com dons diferentes, com personalidades diferentes, trabalhando juntas. Isso significa unidade. Uniformidade seria todo mundo igual. E não é isso que Deus fala, porque como que ele agiria, como que ele trabalharia, né? E eu queria que você pensasse no dom que você tem. Às vezes a gente pensa, eu não tenho dom de nada, não tenho dom nenhum. E os seus dons naturais, aquilo que naturalmente você faz, né? Muitos conseguem ouvir quem está falando, muitos conseguem perceber situações, perceber quando um amigo está triste, perceber quando a pessoa está com alguma necessidade, perceber quando ela não consegue se expressar, né? São pessoas que são mais sensíveis a isso.
Tem pessoas que têm dons naturais para organizar, para administrar. Às vezes, a mesma pessoa tem vários dons também. Mas eu queria que você prestasse atenção naquele dom que você já tem, que é natural. Às vezes você fala uma palavra para uma pessoa, às vezes você dá um sorriso, sabe? São coisas naturais que você já faz. Já percebeu que às vezes você vê alguém com uma dificuldade, carregando uma sacola, uma bandeja, e imediatamente você já corre para ajudar? Isso é um dom natural que você tem de perceber e oferecer ajuda. Esses dons naturais nossos podem ser aprimorados a cada dia, eles devem ser aprimorados, né? Você deve perceber aquilo que você já faz naturalmente e receber também os dons que Deus tem, que são esses dons que está falando aqui, né? Uns para serem apóstolos, pastores de pastores também, né? Outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para mestres da igreja, pastores e mestres. Entende? Mestre é aquele que ensina. Às vezes você não é professor de escola bíblica, você não está dando aula, mas você tem um dom natural, tem uma paciência para ensinar, para falar uma atividade, um artesanato, uma tarefa, né? Você é bom de matemática, você é bom de alguma coisa e você tem uma facilidade para ensinar o seu amigo aquilo. Isso já é um dom natural, mas também pode ser usado dentro da igreja, dentro da unidade, para a gente fortalecer isso. E Paulo falava muito sobre isso porque ele precisava falar para os Efésios, vocês têm que crescer. E é só dessa forma que se cresce, né? Ele faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. Esse é Cristo, que é o cabeça da igreja. É ele que dá essa liga ali, que une todo mundo, né? E para encerrar, tem muita coisa para falar, mas a gente tem pouco tempo, realmente essa aulinha tem que ser curta. A gente tem que focar numa coisa muito importante que Paulo fala. Essa é a visão de Paulo para a igreja, né? Que a sociedade de Deus deve demonstrar caridade, unidade, diversidade e maturidade crescentes. Entendeu? Entenderam? Usar esses dons para crescer. Essas são as características de uma vida digna de Deus que o apóstolo implora que vivamos. Paulo fala, vocês têm que viver isso para crescer. Essa tradução minha, ela é mais fácil de entender. Mas tem as traduções antigas também, onde você vai ver aquela forma mais rebuscada, mais que Paulo usava para falar, que acho que as primeiras traduções, as primeiras versões estão dessa forma. Essa é uma versão na linguagem de hoje, né? Então ele fala assim, que é uma coisa muito importante. Então não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas, de falsidade. A gente tem estudado também que no final haveria muitas falsas doutrinas, coisas erradas, sabe? Isso aí, quando você está realmente em unidade, crescendo, entendendo, estudando, prosseguindo, perguntando às pessoas, tendo auxílio, você não vai ser levado por qualquer coisa, entendeu? Se vier inventar uma religião nova, uma coisa nova, mas que você vê que é contrário a isso aqui, contrário a esse amor, a tudo que Deus já nos colocou em nosso coração de amor. Não estou falando doutrina, não estou falando coisas que a graça já derrubou. Eu estou dizendo de doutrinas, coisas novas. Então, tudo isso vai sair da sua cabeça porque você vai estar firmado no que a palavra diz. Então, Paulo fala, quando vocês crescerem, vocês vão ter a oportunidade de escapar disso tudo. Quanto mais compartilharmos o ponto de vista de Paulo, tanto mais sentiremos a nossa insatisfação com a forma como estamos. Isso é muito legal, porque quanto mais você entende que o Paulo falou, que a gente precisa crescer, que a gente precisa ajudar, que a gente precisa desenvolver os nossos dons naturais, espirituais, mais a gente vai falar, pô, eu estou fazendo nada, né? Eu posso fazer muito mais, eu posso ser muito mais se eu tiver essa unidade com Deus e com os meus irmãos. Alguns de nós são conservadores demais, outros sossegados demais, prontos para concordar com a situação atual, resistir a mudanças, né? Outros são radicais demais, desejando dispensar de vez a instituição. Entende? A gente está vivendo às vezes extremos. Um acha que aquilo que está, do jeito que está, tá bom. Não vamos mudar nada e tá bom. Tá muito bom. Não querem crescer. E outros já acham que a igreja não é o suficiente, não precisa mais de igreja, não precisa mais de nada disso. Eu posso viver bem sozinho. São extremos, né? Em lugar disso, nós precisamos entender mais claramente o tipo da nova sociedade que Deus quer que sua igreja seja.
Então nós não ficaremos contentes nem com as coisas como são, nem com as soluções parciais. Antes estaremos orando e trabalhando para a renovação total da igreja. Complacência, aceitar tudo, não cabe no chamado da igreja. Em contraste a ela, o apóstolo coloca diante de nós um retrato de uma comunhão cada vez mais profunda, o entusiasmo por manter visível a unidade cristã, o ministério atuante de cada membro e pela manutenção da verdade em amor, um crescimento constante em direção à maturidade. Precisamos conservar esse ideal bíblico claramente diante de nós, só assim viveremos uma vida à altura. Que você possa entender isso, desenvolver os seus dons naturais e espirituais, entender que Deus quer de cada um. Sabe, gente, não é muita coisa. Não é muita coisa, não é peso. Não é peso, não é responsabilidade que você não vai poder administrar. Não é isso. É comunhão. Primeiro com o Senhor, depois com os irmãos. Comunhão, entendimento, crescimento, prosseguir. É o que a gente sempre fala, prosseguir, não parar. Amém? Que você possa refletir sobre essa lição durante a semana, que você consiga entender no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, que tudo tem um propósito, até o que está acontecendo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Semana que vem a gente se encontra por aqui, porque por enquanto vai ser assim. Que Deus abençoe a todos vocês, as mães de vocês, que vocês tenham um dia muito gostoso com elas. Aproveitem bastante, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau!